Bom, falaremos hoje sobre o estado intermediário dos mortos. O que é isso? Para onde vão os mortos? O que eles estão fazendo? Vamos tratar disso agora. Em tempo, dá um joinha no vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos acompanhe. Daniel, capítulo 12 e versículo 2. Deixa eu ler para vocês aqui. Daniel 12 e 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, de acordo com Daniel, capítulo 12, versículo 2, muitos ressuscitarão, uns para a vergonha e os outros uns para a vergonha e desprezo e os outros para a vida eterna. João capítulo 5 e versículo 28, deixa eu ler para vocês aqui também. João capítulo 5, versículo 28, e diz assim, 5 e 28, olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, Jesus está dizendo aqui no livro de João que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz de Deus. Então, nós já temos uma ideia aqui. Os mortos hão de ressuscitar. Ficou claro aqui? Tudo bem. A pergunta é, como é esse estado dos mortos? Onde ficam os mortos? O que eles fazem? De acordo com a parábola de Lázaro e do rico, eu quero deixar bem claro para vocês que algumas pessoas questionam se é realmente uma parábola ou não. Mas eu quero que, independente de ser parábola ou não, nós vamos focar em alguns detalhes. Primeiro, eu queria que vocês atentassem pelo fato seguinte. A Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estendeu os olhos. Quando eu estendo a minha cabeça, levanto a minha cabeça, eu faço isso. Levanto a cabeça para cima. Quando eu levanto os olhos, eu faço só isso. Olhei para cima, a minha cabeça não suspendeu. Eu olhei reto. Então tome cuidado, porque levantar os olhos e levantar a cabeça tem muita diferença. O que acontece aqui? Então entende-se que o seio de Abraão fez um desenho bonitinho aqui, tá? Tem um coqueiro aqui, uma rede, não sei se você consegue enxergar daí, mas é só para entender. Na verdade, não se trata de coqueiro de rede. Mas o seio de Abraão, ele ficava aqui no mesmo nível do Hades. Se é que você consegue perceber aqui, ó. Seio de Abraão, Hades. E no meio aqui, entre seio de Abraão e Hades, ficava o Tártaro, ou fica o Tártaro. O que acontece com isso aqui? Então, Jesus fala da parábola que o pai Abraão disse para o rico, tem um grande abismo entre nós, de maneira que os que estão aqui não podem passar para aí e vice-versa. Sabe o que acontece com isso aqui? Esse abismo que existe no meio chama Tártaro. Na aula passada, a aula que eu falei sobre Jesus interferindo no estado, na mitologia grega, eu falei sobre o Tártaros, eu falei sobre o Hades, falei sobre Caronte e dei uma luz sobre essa ideia da linguagem original. Pode voltar no vídeo anterior e assistir essa aula, se você não assistiu. Então aqui no meio fica o Tártaro. Gente, o Tártaro entende-se que é o local onde estão alguns anjos que não guardaram o seu estado. Judas capítulo 6, pode me acompanhar na Bíblia de vocês também aí. Perdão, Judas não é capítulo 6, Judas é capítulo único e versículo 6.
Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Isso significa que existe uma classe de anjos que estão reservadas, guardadas para ser julgadas depois. Esses anjos estão presos. A Bíblia não fala muito sobre eles. Eles estão no Tártaro. Tártaro, na Bíblia, é um grande abismo que fica entre o seio de Abraão e o Hades. É esse abismo. Judas 6. Cuidado, porque essa classe de anjos de Judas, capítulo 6, não se trata, a Bíblia não fala que são os 4 anjos ou demônios que serão soltos no Apocalipse, tanto no capítulo 9, 15, quanto no capítulo 7, versículo 1, não fala que são eles, tranquilo? Mesmo que seja 4 dessa classe, mas não fala que são eles. Também, falar que eles são mais bravos do que o próprio Satanás também, é umas coisas também que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a Bíblia não dá muito parecer, se a Bíblia não tem explicações para isso, não é interessante ficarmos explicando, inventando para colocar na Bíblia. Para que Deus também não aumente as pragas do Apocalipse em cima das pessoas, que aumenta o texto bíblico. Ou quem retira, ele vai retirar o nome do livro da vida. Vamos lá. Então, seio de Abraão e Hades ficava no mesmo nível, Isso até a morte de Jesus. E no meio ficava o Tártaro. Bom, pessoal, vamos agora apagar isso aqui. Agora, depois que Jesus morre e ressuscita, não existe mais o seio de Abraão aqui embaixo, no mesmo nível do Tártaro, não. Agora, o seio de Abraão que ficava aqui, ele vai ser transportado para o terceiro céu, lá para cima. Aqui ficou vazio. Vamos ler alguns textos bíblicos para a gente finalizar essa matéria aqui. Vamos lá? Mateus 16 e 18, Jesus vai dizer o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, ou seja, as portas do Hades não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, quem morre não fica preso aqui embaixo, está nas mãos de Deus. Lucas 23 vai falar aqui da crucificação. Lucas 23 e 43 diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando um salvo morre a partir da morte de Jesus, essa pessoa é introduzida no paraíso. Foi o que Jesus disse. Vamos ler agora a parte principal. Anotem, por favor. Efésios 4 e 8. Efésios 4 e 8. A Bíblia diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Gente, Efésios 4 e 8. Diz assim, 4 do 8 até o 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui, então, quando Jesus ressuscita, ele vem aqui, pega o cativeiro, o seio de Abraão, as almas dos santos de antigamente e transporta ela do mesmo nível do Hades para o terceiro céu. Ele levou cativo o cativeiro para o... Ele levou cativo o cativeiro. Aí o apóstolo Paulo disse que foi ao terceiro céu e era o paraíso. Vamos ler 2 Coríntios 2 e 12. 2 Coríntios 2, 12. Diz assim,
Ora, segundo Coríntios, capítulo 12, né? 2 não. 12 e 2. Trabalhei de noite, estou meio voado. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então o apóstolo Paulo diz que esse tal homem, acredita-se que seja o próprio apóstolo Paulo, foi levado ao paraíso que estava no terceiro céu. Por isso que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Ele transportou, entende-se que Jesus transportou o seio de Abraão, que era o cativeiro, para o terceiro céu. É por isso que as almas dos santos de antigamente, que morreram antes de Cristo, foram vistas por muitos por um período de 40 dias. Tá? Essas pessoas ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem. Então Jesus ressuscita primeiro e o restante sai da sepultura junto com ele. Jesus é como um grão que cai na terra, e esse grão cai na terra, morre, e depois ele produz e vem com ele um monte de outros grãos. Jesus é o grão movido de Levítico. Então, pessoal, ficamos aqui. Entendemos que os mortos hão de ressuscitar, ficou claro isso para nós. Entendemos que o seio de Abraão e o paraíso e o Hades, seio de Abraão e Hades, ficava no mesmo nível, e no meio tinha o Tártaro, o abismo. O abismo é onde estão os anjos, uma classe de anjos que estão presas. Os outros demônios estão soltos. Essa classe está presa, é uma classe específica. E a Bíblia não dá muito informação sobre ela. E entendemos que depois da morte de Cristo, Jesus pegou o cativeiro onde ficavam os santos de antigamente, onde ficava Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e transportou lá para o terceiro céu, para o paraíso. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Um grande abraço.